for por mim. O único passaporte que leva o homem a Deus chama um só: Jesus Cristo. Porque no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, que é o texto áureo da Bíblia, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Então são parâmetros que muitas das vezes nós ouvimos de pessoas que não têm o pleno conhecimento da palavra de Deus. E Paulo, nessa sua expectativa de escrever essa carta aos Romanos, ele expressa a fé e a graça, ou seja, os dois andam juntos, ou seja, pela graça sou salvo, diz Paulo aos Efésios. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Não vem das obras para que o homem se glorie, mas sim vem pela fé. E nessa noite eu vou querer explicar em vocês, em poucas palavras, porque eu não vou enfadar, porque eu sei que tem um povo maravilhoso ali atrás, e uns esquitudezinhos ali, e chama a atenção desse gordinho aqui, que gosta de doce, né? Já estou olhando aqui para trás, mas já... Pastor Jones, vou te dar uma vida em nome de Jesus. Quando o senhor receber a sua fatia, coma não, doa para o pastor Joel, que você vai ser abençoado nessa noite em nome de Jesus, tá bom? Aleluia! Então vamos aqui no texto, irmão. Aqui Paulo está falando de dois homens, de Adão e de Jesus. Adão, como nós sabemos, que lá no Éden, ele foi criado por Deus para cuidar daquele jardim. Mas pela sua desobediência, por ele desobedecer a Deus, aquilo que tudo foi projetado para o homem, ou projetado para nós, Adão jogou por terra pela sua desobediência. E nós sabemos que quando um filho, ele é desobediente ao seu pai, ele colhe alguns frutos, não colhe? Não é verdade? Vamos lá, Sofia? Quando a mamãe diz para não botar a mão na tomada e você bota, o que acontece? Tu toma um choque, né? Toma não, Sofia? Toma um choquezinho, né? Mas a mamãe falou o quê? Não coloque o dedinho na tomada, né? E alguns anos atrás, né, tinha aqueles protetores de tomada que os pais, né, ali mais relativos, eles colocavam, porque sabia que a criança ia botar o dedo na tomada, mas só que os pais, eles já avisam antes que aconteça o choquezinho, né, que vai gritar. Pô, imagina, eu tomo choque, eu fico desesperado, imagina uma criança. Então, é pela desobediência, mas pela obediência de Cristo Jesus, de vir a essa terra, como falou o pastor Jonas, morrer na cruz do Calvário. Aí ele instaura a graça. Porque, irmão, o mundo aí fora, ele não entende a graça, porque vai dizer assim, ó, o cara matou, o cara traficou, o cara fez um montão de coisa, agora ele diz que é crente, é graça. Porque nenhuma condenação há, diz Paulo aos Romanos, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, tudo aquilo que aquela pessoa praticou, tudo aquilo que ela fez, tudo aquilo que às vezes a sociedade condena, aceitou a Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. O que é isso, irmão? É graça, e a sociedade não entende. Às vezes Deus pega um camarada lá na sarjeta, o cara mendigava, o cara pedia esmola, o cara dava sujo, e hoje ele prega a palavra, ele fala do amor, porque ele foi alcançado pela graça como nós. E a sociedade ela não vai entender isso. Porque muitas vezes no meu trabalho, o colega diz assim, na igreja tudo é ex, né? Tudo é ex, né? Ex-funkeiro, ex-pagodeiro, né? Porque, irmão, o homem, ele só vai conseguir ver os erros. O homem vai só conseguir ver as suas limitações. Mas eu quero te apresentar um Cristo, que nessa noite, ainda meros pecadores, mas nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro.
A Bíblia vai dizer lá em 1 Pedro, se não me falha a memória, Mateus, me ajuda aí nessa noite, Mateus. 1 Pedro, se não me falha a memória, que diz aquele versículo assim, 19 ou 20 de 1 Pedro, que diz assim, nação eleita, sacerdócio santo, é uma coisa assim, desse que eu não quero errar. É isso mesmo? Pedro, é isso mesmo? Me ajuda aí nessa noite. 19, 20, uma coisa assim. Mas se não for, quem puder achar no Google aí, falar para mim, para me ajudar. Hã? Vamos lá, para gente fazer política. Depois o Matheus achar, ele vai botar e a gente vai entender. É 2, 19, não é isso? 2,9. Eu sabia que era alguma coisa assim. Bota aí, por favor, meu filho. Eu quero que você entenda uma coisa nessa noite, irmão. A sociedade aí fora vai te olhar. Não olha só para a minha família, olha para a sua família também. É isso mesmo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque quando Satanás chegou até Deus, falou que Jó só servia a ele porque Jó era bastardo. Porque o nosso adversário, ele só entende a coisa desse sistema. Porque quando ele vê o pastor Joelson com um pouco de água que tem na geladeira glorificando a Deus, aí muito vai dizer assim, mas como pode? O camarada não tem nada, o cara não possui nada, o cara não tem uma casa, o cara não tem um carro, o cara não tem um emprego. Mas ele está com a Bíblia dele debaixo do braço e vai dizer assim, caminhando eu vou para Canaã. É graça, irmão. Glória. Às vezes você não possa possuir nada nessa noite. Você não tem uma riqueza, você não tem um emprego, mas você tem um passaporte para o céu. E se nessa noite, meu irmão, você fechar os seus olhos, você tem certeza que você vai estar com Jesus. O nosso irmão Marcelo falou uma coisa que linda. Hoje seria o aniversário da mamãe dele, mas ele sabe que um dia ele vai se encontrar com ela no céu. Tá? Por quê, irmão? O nosso corpo, ele deseja as coisas dessa terra. Foi feita uma pesquisa há muitos anos atrás, e é comprovado por cientistas, não é eu que estou falando não, que toda essa matéria nossa aqui tem um nutriente dessa terra. Ou você se esqueceu que lá atrás, quando Deus criou o homem, ele pegou da onde? Do pó da terra. Ele fez com as suas próprias mãos. E uma coisa que me chama a atenção é que quando Deus cria as coisas, ele diz assim, ó, ave do céu, erva da terra, mas daí quando chega na coroa da sua criação, ele diz assim, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Mas só que quando Deus faz o primeiro homem, ele só faz o quê? Uma maquete. O que faltava nele? Diz o texto que depois dele criar o homem, faltava o que para dar vida? O Espírito de Deus. Ele sopra na narina de Adão, e Adão, ele tem o que? Vida. Aí nós vamos lá para o capítulo 37 de Ezequiel. Ele bota o profeta num vale de ossos sequíssimos. Aí ele diz assim, ó, poderão viver esses ossos? Aí o que o profeta diz? Tu, ó sábio, Senhor. E o que é que o nosso Deus faz? Profetiza. E naquilo que ele profetiza, o que acontece? Diz o texto que há um reboliço no meio do vale. Ou seja, ossos em cada lugar. Aí terra, aí começa a crescer nervo, começa a crescer carne, começa a crescer pé. Aí, mais uma vez, o que acontece? Ficam pessoas do quê? Inertes. Mas só que tem um porém. Agora Deus fala assim para o profeta, profetiza o Espírito, para que venha
dá vida a esses mortos. Nós também estávamos mortos no pecado, mas nessa noite nós podemos dizer Ebenezer, porque nós estamos aqui, porque nós fomos resgatados pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Antigamente nós andávamos algemados, porque nós éramos escravos do pecado, mas hoje nós fomos libertos pelo sangue do Cordeiro. E se nessa noite, meu irmão, você acredita naquilo que Deus tem projetado para você, creia, você vai receber pela graça de Deus. É graça, meu irmão. E graça quer dizer favor imerecido. Eu não merecia, mas Ele me deu. Aleluia, Deus. Imagina, irmão, um rei sair da plenitude da sua glória, vir a esta terra, num pouco período, tempo de 3 anos, ir até uma cruz, sabendo que iria sentir dor. E o próprio escritor ali, Isaías, vai dizer que era um homem experimentado no trabalho. E olhava para ele e formosura não tinha. Olhava para ele e ele era desprezado. Mas ele se doou por nós. Ele sofreu a dor dos escravos por nós. E diz no texto que ele falou para os seus discípulos que ele iria morrer, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Entenda isso nessa noite, meu irmão. Porque às vezes nós passamos por algum sofrimento, achamos que isso é maior do que a dor daquele que morreu na cruz por nós. Às vezes passamos por algumas dificuldades e achamos que a dificuldade que nós passamos é maior daquilo que Jesus carregou na cruz. Porque a gente só está dotado de coisas boas. E Paulo vem nos ensinar, não é por mérito não, irmão. Porque Paulo ele foi chicoteado, ele foi apedrejado, ele foi posto num calabouço. Mas de todas as maneiras de viver de Paulo, é dizer, já estou crucificado com Cristo. Aleluia. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque ele entendia, irmão, que tudo nessa vida, nessa terra é passageiro. Hoje você, vamos lá, hoje você compra um apartamento novo. Ô glória, por aí, é seu. Tu entra naquele apartamento, é lindo. Porta nova, paredes pintadinhas, banheiro sem um lodozinho, bicazinha você abre, aí quando você fecha, você escuta aquele barulho, né? Não pinga uma gota d'água. Tá novinho em folha. É uma coisa de comprar um carro zero. Vai na concessionária, compra um carro zero, bota ele na rua, papai e durinho. Mas ao passar de algum tempo, aquele apartamento que era novinho, o cheiro da tinta, aí tem a coisa dele, a bica pingar, a parede descascar. Não é verdade? Tu pintou a igreja aqui em pouco tempo porque tem uma infiltração aqui, né? A gente olhava para a parede aqui, tudo aquela marca de mofo, né? Aí você abre a porta para fazer porque quando você abrir a porta, aí você estava quando nem sabia que estava entrando, né? Aí quando você queria comprar um pãozinho e sair lá no pezinho, né? Miudinho, ela nem sabia que você estava saindo. Mas com o tempo vai degradar. Porque tudo isso é passageiro. Jesus falou no Evangelho de João capítulo 14: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, senão eu mesmo não teria dito, vou preparar o lugar. Aleluia, Deus. Me perdoa o que eu vou dizer aqui nessa noite. Se você espera Deus nessa terra para adquirir alguma coisa, me perdoa o que eu vou dizer do fundo do meu coração, como experiência própria. Você vai ser uma pessoa frustrada.
no Antigo Testamento. Já vou terminar. Abraão, ele tinha uma promessa que ele seria uma grande nação. Foi feita uma promessa. Abraão sai da sua parentela, no capítulo 12 de Gênesis, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Ele sai. Ele ouve a voz e vai. Mas ao passar dos tempos, a promessa não se cumpre. É interessante. E o que a sua esposa faz, Sara? Ela, já que eu não posso gerar filho, toma minha escrava e gera uma criança. E assim aconteceu. Agar gerou Ismael. Mas o que chama a atenção, e Paulo vai falar isso em Gálatas, se não me falha a memória, que o filho da promessa não era da escrava, era da livre, ou seja, da sua esposa. E um dia, Abraão, ele avista de longe 3 seres diferentes, e ele diz assim: vamos receber visita. E a Bíblia classifica com a palavra teofania. Aleluia. É que quando Deus, ele toma forma de homem, porque Teo quer dizer Deus, fania, homem. E senta, Abraão prepara um banquete e os serve. E um deles diz assim para Abraão: Abraão, daqui um tempo, Sara, sua mulher, vai gerar um filho. Aleluia. E aqui tinha que receber a promessa, ela riu. E Deus pergunta para Abraão: por que Sara riu? De um determinado tempo, nós vamos voltar aqui. Glória a E Deus. Sara estará segurando uma criança. Aleluia. Entenda uma coisa, irmão, nessa noite. Quando a graça e a fé se alinham. E o pastor Salto, não sei se ele pregou, foi terça-feira passada. Foi terça-feira passada dele, né? Ele diz que o nosso Deus é antemporal. Ele não predomina tempo. Quando se alinha o Cronos, me ajuda aí, Valdinéia, fugiu a memória. Cairói, obrigado. Vamos mexer com a mente. Então, quando alinha um tempo do homem com o de Deus, o milagre acontece. Se você está orando 20 anos por uma causa, não pare não. Continue orando. Se você começou a orar a partir de hoje, ainda não viu a coisa acontecer, continue orando, porque quando a graça ela se alinhar com a sua fé, aquilo que você não merecia, e a sua fé depositada no Deus que você crê que existe e pode operar milagre, vai acontecer um milagre. Então nessa noite, não deixe de sair daqui, irmão, acreditando naquilo que Deus pode proporcionar para a sua vida. Porque como foi falado aqui, foi a nossa irmã Elaine, que ela queria aceitar Jesus. Isso aconteceu comigo também, irmão. Fui num culto onde a missionária contou toda a minha vida. E na hora de aceitar Jesus, para ver que eu ia lá na frente aceitar Jesus. Mas naquele dia o Espírito Santo, eu li no hino da harpa cristã: ao conseco andei, perdido vaguei, longe, longe, longe do meu Salvador. Foi na cruz, onde vi meus pecados, e assim foi.
eu fui decidido que naquele dia eu só saía daquela igreja com o passaporte para o céu, que era Jesus. E esse ano vai fazer 27 anos que eu aceitei, ou que Cristo me aceitou. Eu não estou dizendo que a vida vai ser boa não, Marcelo, que não vai ter enfermidade, que não vai ter desemprego, que vai ter falta de dinheiro. Não, estou dizendo isso não. Eu estou dizendo de um Deus presente, Lidiano. De um Deus presente em todos os momentos da nossa vida. Porque quando todos nos abandonam, Ele vai dizer aqui, ó, Joelson, ainda estou aqui contigo. Porque tem um versículo que eu gravei no meu coração até hoje, e eu guardo ele, Isaías 43:13. Antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu na tua vida, quem impedirá? Então nessa noite, meu irmão, acredite numa coisa: Deus, Ele tem muito mais para te oferecer do que aquilo que às vezes nós guardamos no nosso coração. Glória a Deus. Aleluia. Até mesmo, já vou fechar a Bíblia aqui, ó. A gente fala demais, né? Né, pastor? A gente fala demais, né? Na verdade, a gente vai cortar o óculos. Glória. Eu teria 1000 motivos para não servir esse Deus. Primeiro, que quando eu nasci, o meu primeiro batismo não foi na igreja católica, foi no terreiro espírita. E cresci, todos os anos, tinha que acompanhar a minha mãe para um terreiro. Então eu cresci assim. De vez em quando a minha mãe se manifestava dentro de casa e a gente achava que era uma criança, mas era o inimigo usando ela, as pessoas que iam em casa consultar. Então nós não teríamos motivo nenhum de estarmos aqui, porque a nossa cultura ela foi totalmente criada, totalmente diferente. Mas só que tem um porém, irmão. Evangelho de João, capítulo 15. Não foi vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós. Glória. E nomeei para que vá e dê frutos, e que o vosso fruto permaneça. Não foi eu que escolhi, foi Cristo que me escolheu. Então é um privilégio. Eu não estou dizendo que ao longo da minha vida tive muitas provas, irmão. Tive muitos momentos difíceis da minha esposa aí, no dia que ela estiver aqui numa consagração, pede ela para contar quando eu não estiver aqui. Ou tiver um culto, né? Tivemos muitos momentos difíceis. Aonde uma vez eu me lembro, e hoje eu não isso, né? O nosso primeiro almoço de casado. Tem que contar, tem que contar a prova. Eu estava com R$2 no bolso, não é como se fosse hoje. O meu primeiro almoço de casado, Sandra. Fui naquele galinheiro lá no cantinho, lá aquele galinheiro lá no cantinho. Nem sei se existe mais ainda. Moço, me vende 1 quilo de pé de galinha pro meu cachorro. A mulher colocou o pezinho de galinha, aí eu peguei o saquinho e foi. Eu falei pra mim, nunca mais eu como isso. Porque muitas vezes eu acho que servir a Deus, irmão, é só a bastância. Eu estou dizendo aqui de um Deus que pode fazer e faz. Mas só que muitas vezes nós temos que passar como o povo de Israel pelo deserto. Mas só passar, irmão. Mas no deserto, a nuvem estava cobrindo como presença de Deus. E à noite, meu irmão, a coluna de fogo ainda seguia, porque a presença de Deus. Se hoje nós podemos comer uma comida melhor, nós podemos ter uma roupa melhor, é porque assim Deus nos proporciona
sono, irmão. Nós temos lutas sim, nós temos fracasso, mas nós temos um Deus que ergue o camarada lá no ponto e coloca sentado de príncipe e princesa. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, eu era uma pessoa amargurada, que guardava tudo no meu coração. Tá minha esposa aí. E eu era uma pessoa ruim mesmo. Mas quando eu conheci a Cristo, irmão, não estou dizendo aqui para vangloriar ninguém não, irmão. Estou dizendo aqui o que Cristo fez na minha vida. E eu conheci uma pessoa que falou assim: enquanto você não liberar perdão, você não vai receber as suas bênçãos. O culpado de receber as suas bênçãos é você mesmo. Eu falei: esse camarada não sabe de nada. Ele não sabe o que eu passei na vida. Mas no dia, irmão, que eu aceitei a graça, tudo aquilo que estava armazenado aqui, e aqui, ó, aquelas pessoas que me feriram no passado, às vezes eu olhava: será que ele mudou mesmo? Será que ele é uma pessoa diferente? Hoje eu sou uma pessoa transformada pelo poder do Evangelho. Eu erro, porque eu não sou uma pessoa perfeita. Tenho meus defeitos. Se você andar comigo no ônibus onde eu trabalho, você vai ver os meus defeitos. Mas nessa noite eu quero te oferecer a graça. A graça que mudou a minha vida. Está minha sobrinha aí, ó. A minha sobrinha, ela me conheceu quando eu era mais novo. Pergunta se ela gostava de ficar perto do tio. Não gostava. Pergunta se ela quer largar o tio. Porque mudança de vida, irmão. Eu não estou contando de um Deus que só faz, não, irmão. Você vai ter dificuldade também, mas você vai ter a certeza que Deus, ele vai prover na sua vida e na sua família. Às vezes você está passando provas e lutas sozinho, porque você quer. É porque você quer passar sozinho. Porque ele está aqui dizendo assim, ó: eis que bato a porta. Ele não vai invadir a sua privacidade. Ele só vai entrar no seu coração se mediante você abrir ele para ele entrar. É graça. Isso se chama graça. Mas aquele que endurece o coração, irmão, entenda uma coisa: quando você endurece o coração, eu me lembro do pastor Marins, e aqui eu finalizo, vou botar o óculos no bolso, Marcelo, agora eu paro mesmo. Pego a Bíblia. Aquele que endurece o coração, diz Salomão, será quebrantado sem que haja cura. Isso que é triste. Isso que é triste. Para finalizar, eu digo agora: se botar numa escala entre Davi e Saul, Davi praticou coisas mais erradas do que Saul. Mas só que tem uma coisa diferente em Davi. Mateus, Salmo 51, versículo 10 para mim, por gentileza. Rapidinho, já estou finalizando. Olha aqui, olha a nobreza de um homem. Gostaria que você lesse comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Arrependimento. Aleluia! Oh, glória! Arrependimento. Para mim estar pregando essa palavra aqui nessa noite, eu tive que me arrepender e confessar os meus pecados. E cada dia eu tenho que matar um leão e um urso para nós estarmos aqui. Diz o nosso pastor Jonas que o coração dele palpitou de uma maneira sobrenatural. Mas se ele está de pé, é porque Deus assim quer. Se ele passou lá naquele hospital lá, ó, às vezes sozinho, né, pastor? Né? Porque a pastora não podia entrar. Mas em momento algum Deus desamparou um homem de Deus naquele local. Eu estou te apresentando nessa noite um plano de vida para o resto da sua vida. Às vezes você está travando lutas sozinho, mas nessa noite
tem Jesus que quer te oferecer uma nova vida. Missionária Daniela.